Dando sequência aí ao estudo da trigonometria, vamos iniciar a aula 6, que vai tratar das relações trigonométricas. Além das relações seno, cosseno e tangente, que nós já podemos observar em aulas anteriores, existem outras três relações trigonométricas que são muito importantes. A primeira relação que nós podemos apresentar aí é a relação trigonométrica secante. O que vem a ser a secante? Secante é o inverso do cosseno, ou seja, 1 sobre o cosseno vai ser igual a secante. Então, se eu faço 1 sobre o cosseno de x, eu tenho uma secante de x. Então, só fixando, secante é o inverso do cosseno. Quem seria a segunda relação trigonométrica importante? Seria a cossecante. A cossecante é uma relação trigonométrica que é o inverso do seno. Então, quando eu faço 1 sobre o seno de x, eu tenho a cossecante de x. E, por fim, nós temos a cotangente, que é uma relação trigonométrica que é o inverso da tangente. Então, a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x. Só que como a gente pode escrever a tangente de x como seno sobre cosseno de x, então nós podemos estabelecer que a cotangente de x é o cosseno de x sobre o seno de x. Então, além do seno, cosseno e tangente, nós também podemos destacar a secante, a cossecante e a cotangente. Agora a gente vai falar da relação fundamental. A relação fundamental, ela está estabelecida para qualquer valor expresso no argumento, ou seja, no θ. Então, vamos retomar aquela ideia do nosso ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, nós temos uma circunferência de centro O, centrada em um plano cartesiano, onde o nosso raio tem que necessariamente ter uma unidade. Se nós pegarmos aí e fizermos um ponto P qualquer na nossa circunferência, nós podemos projetar tanto no eixo dos cossenos quanto no eixo dos senos os valores que nós vamos chamar de Px e Py. A partir daí, que são essas medidas que agora estão destacadas nessa cor mais clara. Essas medidas elas vão compor tamanhos ou as medidas dos lados dos catetos do nosso triângulo retângulo que foi formado a partir dessas projeções. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo onde eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. De que modo? Eu vou dizer que o segmento OP, que é a minha hipotenusa, e, consequentemente, o meu raio ali, ao quadrado, vai ser igual ao OPX, que seria o primeiro cateto ao quadrado, mais o OPY ao quadrado, que seria o meu segundo cateto. Mas aí a gente tem que lembrar que como o raio tem uma unidade, então nós temos que o valor de OP é justamente 1. Mais ainda, o tamanho de OPX é justamente o meu cosseno de θ, já apresentado em aulas anteriores. E o meu valor de OPY é justamente o meu seno de θ. Então, eu vou dizer que o cosseno de θ, o quadrado de θ, mais o seno ao quadrado de θ vai ser igual a 1. Então, a minha conclusão é que, para qualquer que seja o ângulo θ informado, o meu seno ao quadrado de θ mais o meu cosseno ao quadrado de θ, ele sempre vai ser igual a 1. E essa relação recebe um nome de relação fundamental na trigonometria. Relação fundamental da trigonometria. Então, sempre que você tiver alguma relação matemática ou mesmo uma função em identidade, nós podemos estabelecer essa relação aqui, para uso em qualquer circunstância, ok? Bom, a gente vai continuar agora fazendo os desdobramentos dessa relação fundamental. O que a gente vai fazer? Apoiado no seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1,
nós podemos fazer duas novas relações a partir delas. Como que seria isso? Primeiro, eu vou pegar a relação fundamental, seno ao quadrado de θ, mais o cosseno ao quadrado de θ, e vou fazer igual a 1. E depois eu vou dividir tudo isso, porque tudo que eu faço no primeiro membro, se eu fizer no segundo membro, eu não altero o resultado. Eu vou dividir tudo isso por cosseno ao quadrado de θ. Todos os termos. Daqui eu consigo chegar numa nova relação. Quem que seria essa nova relação? O seno sobre o cosseno, vamos anotar aqui. Seno de θ sobre o meu cosseno de θ, ele é sempre igual à minha tangente de θ. Então, se eu tenho isso ao quadrado, eu vou ter o valor de tangente ao quadrado de θ. Mais cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Igual, e no caso, o inverso do cosseno é a secante. Lembra lá? Secante é igual a 1 sobre o cosseno. Secante de θ, vamos colocar aqui. Então, ali eu tenho condições de substituir esse 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ por secante ao quadrado de θ. Então, essa seria a minha outra forma de representar a minha relação fundamental. Só que isso tem uma validade, né? Porque nós dividimos tudo pelo cosseno. Se nós dividimos tudo pelo cosseno, então o cosseno não está definido nem no 90, nem no 270. Então nós precisamos colocar uma validade para isso aqui, um domínio para isso. Então o meu valor de θ, ele tem que ser dito como θ igual, ou seja, diferente, né, na verdade, de π sobre 2, que é o 90, mais k vezes o meu π. Para quando isso? Para quando k for pertencente aos inteiros. E eu disse que são duas relações. Então, a outra relação seria fazer a mesma coisa que eu fiz na relação fundamental, só que agora dividindo pelo seno ao quadrado. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso é igual a 1. E vou dividir tudo isso por seno ao quadrado de θ. Então, divido de cá e também aqui no segundo membro. Seno ao quadrado de θ. Bom, quando eu faço essa divisão, seno ao quadrado de θ dividido por seno ao quadrado de θ, isso dá 1. Mais cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ, a gente já viu isso como o inverso da minha tangente. Então, aqui ficaria sendo a minha cotangente. Então, aqui ficaria cotangente ao quadrado de θ. Isso vai ser igual a... Quem é o inverso do seno? O inverso do seno é a cossecante, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Cossecante de θ é igual a 1 sobre o seno de θ. Então, aí eu volto aqui e vou escrever o seguinte, que como ele está ao quadrado, 1 sobre o seno ao quadrado de θ, então aqui vai ficar o valor da cossecante ao quadrado de θ. De novo, tem uma validade, porque agora eu dividi tudo pelo seno, né? Então, se eu dividir tudo por seno ao quadrado, então eu preciso lembrar que isso aqui também tem uma validade para o meu θ, né? Diferente, onde que é que o meu seno vai zerar? Ele vai zerar no 0 e no 180. E depois vai voltar a ser no 360, que é coincidente com o 0 novamente. Então, eu posso dizer que vai ser andando de meia e meia volta, porque ele vai ser no 0, depois 180, depois 360, e assim sucessivamente. Eu posso pensar em θ diferente de κπ com k de novo, pertencente a z. Então, essas duas relações aqui
elas também são outras formas de se escrever a relação fundamental proposta anteriormente. E agora a gente vai começar a falar das identidades trigonométricas, e essas identidades trigonométricas, junto com as relações apresentadas anteriormente, são de suma importância para quem está estudando trigonometria para um vestibular, porque elas aparecem com recorrência em vários vestibulares aí, e você precisa estar atento, porque a atenção nesse momento ela é extremamente importante para que você conclua exercícios. Mas o que vem a ser, então, as nossas identidades trigonométricas? Na verdade, as identidades trigonométricas, elas são relações trigonométricas que possam ser verificadas para todo o seu domínio. Ou seja, se você tem uma igualdade qualquer de duas relações trigonométricas, se essa igualdade for verdadeira para qualquer valor de θ apresentado, então você tem uma identidade trigonométrica. Acho mais interessante apresentarmos aqui alguns exemplos para poder te mostrar como você pode chegar e entender e resolver uma identidade trigonométrica. O primeiro exemplo que eu vou te dar é o seguinte: se eu fizer o cosseno de x vezes a tangente de x vezes a cossecante de x e disser que isso é 1, eu posso dizer que ela é uma identidade trigonométrica, mas eu só posso dizer depois de apresentar uma solução que dê viabilidade, ou seja, que torne verdadeira essa minha afirmação. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou escrever o cosseno de x, e aí tudo que tiver fora do cosseno e do seno de x, eu vou trazer para essas duas relações trigonométricas que a gente conhece. Então, quem seria a nossa tangente de x? Seria o seno de x sobre o meu cosseno de x. E eu tenho a cossecante de x, e eu lembro a vocês que a cossecante de x é 1 sobre o seno de x. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, 1 sobre o meu seno de x. Isso é igual a 1. Só que se observarmos, como é uma multiplicação de frações, eu posso simplificar o meu numerador de uma com o denominador de outra. Então, por exemplo, eu tenho cosseno de x no numerador aqui e cosseno de x no denominador. Estou simplificando. Tenho o seno de x no numerador e o seno de x no denominador. Então, eu vou ter como resposta que 1 é igual a 1. Ou seja, essa afirmação, essa igualdade, ela é verdadeira para todo e qualquer valor de x. Então, 1 igual a 1 torna a minha igualdade aqui de relações trigonométricas como sendo uma identidade trigonométrica. Eu posso até escrever aqui para vocês que f de x é igual a g de x. E aí nós teríamos condições de afirmar que essa primeira relação apresentada, ela é uma identidade trigonométrica. Vou te apresentar uma outra para você ter certeza do que eu estou dizendo. Olha só, vou colocar aqui como 2 e vou escrever aqui 1 menos cosseno ao quadrado de x, que multiplica a cotangente ao quadrado de x, mais 1. Isso é igual a 1. Será que isso é uma identidade trigonométrica? Para poder ter certeza, como eu já disse para vocês, é importante que vocês deixem toda a escrita da sua identidade ou da sua possível identidade como em função de seno de x e cosseno de x. Então, como que ficaria isso, né? Aqui, ó, nós já temos nesse primeiro termo aqui, nós já temos uma possibilidade interessante, que é assim, ó, pela relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Se eu pego seno ao quadrado de x, faço igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, eu tenho esse lado aqui exatamente como está apontado aqui na setinha. Então, eu posso trocar esse 1 menos o cosseno ao quadrado de x
por seno ao quadrado de x. Por isso que as relações trigonométricas, aquela fundamental, ela vai ser realmente importante para nosso desenvolvimento aqui. Porque em vários momentos a gente vai poder utilizá-la para substituir valores presentes nas nossas identidades, ou nas possíveis identidades. Vezes. Quem seria aqui a cotangente de x? Lembrando que a tangente de x é seno de x sobre o cosseno de x. A cotangente de x, ela é o inverso. Então, seria o cosseno de x sobre o meu seno de x. Então, se eu escrevo cotangente ao quadrado de x, eu estou escrevendo, na verdade, o cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x. Mais 1, isso é igual a 1. O que a gente vai fazer agora? Vou tirar o mínimo dentro aqui do meu parêntese, então vai ficar seno ao quadrado de x vezes o mínimo ali é o seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x dá 1, vezes o cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Mais, aqui eu tenho 1, aí seno ao quadrado de x dividido por 1 dá seno ao quadrado de x, vezes 1 vai dar seno ao quadrado de x, igual a 1. E aqui agora ficou interessante, porque cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, aqui, ele é 1, né? Tá aqui, ó, nossa relação fundamental. Então, eu posso reescrever isso aqui como seno ao quadrado de x vezes, lá em cima, no numerador, eu tenho 1, e embaixo, seno ao quadrado de x igual a 1. E aí já se desenhou o que a gente esperava, né? A nossa expectativa era que, se a identidade trigonométrica fosse estabelecida, então eu teria uma verdade aqui no final. Ou seja, f de x vai ser igual a g de x. Conclusão, 1 menos cosseno ao quadrado de x, que multiplica cotangente ao quadrado de x mais 1, isso é igual a 1, é uma identidade trigonométrica. Mais uma opção aqui para vocês, mais um exemplo, para que vocês tenham certeza da nossa ideia de identidade trigonométrica. Vou apresentar para vocês mais uma aqui. Seria 1 mais tangente ao quadrado de x, que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de x. Isso tem que ser igual a 1. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Novamente, eu vou usar aquela ideia, né? Tangente de x é o seno de x sobre o meu cosseno de x. Então, aqui eu vou ter 1 mais seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de x, isso é igual a 1. E, novamente, a gente vai pegar aquela ideia, né, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso tem que ser igual a 1. Como nós já temos ali 1 menos seno ao quadrado de x nesse parêntese, então nós podemos fazer que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. E aí, então, na próxima linha, nós vamos substituir 1 menos seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x. Vou tirar o mínimo aqui, vai ficar cosseno ao quadrado de x, dividido por 1 vai dar cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x vai dar 1, vezes o seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, vezes, aqui a gente vai escrever cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. E aí o desenho já fica bem estabelecido para a gente, né? Porque cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso aqui é 1. Então, vai ficar 1 sobre o cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x, isso vai ser igual a 1. Podemos simplificar isso aqui e vamos chegar que 1 é igual a 1. Novamente, f de x vai ser igual a g de x, e nós estabelecemos uma outra
relação trigonométrica, uma outra identidade trigonométrica. Vale ressaltar que, se nós escrevêssemos aqui seno de x mais cosseno de x sendo igual a 1, a gente sabe que essa relação ela até tem validade, mas ela tem validade para valores de x que são valores específicos. Então, aqui, nesse caso, eu não teria uma identidade trigonométrica. Aqui, então, não é uma identidade trigonométrica. Identidade trigonométrica. No caso, se você tem valores específicos que satisfazem essa relação matemática, então eu digo que isso aqui é uma equação trigonométrica. Então, essa daqui seria uma equação trigonométrica. Motivo: você tem valores que possam até satisfazê-la, mas não são valores para qualquer valor de x que eu colocar ali que isso aí é válido. Então, é a partir daí agora que a gente vai começar a trabalhar. A gente vai começar a falar sobre as equações trigonométricas. Vou te apresentar a primeira equação trigonométrica do exemplo para a gente poder já ter uma noção do que vai acontecer. Então, vou colocar cosseno de 2x é igual a 1. Como é que eu faço para resolver uma equação trigonométrica? Primeiro, eu já sei que isso aqui tem validade, mas tem validade restrita, ou seja, apenas alguns valores de x satisfazem essa igualdade. Então, a primeira coisa, eu teria que estabelecer quem é o meu domínio, ou seja, quais são os valores que eu posso utilizar, qual é o meu conjunto universo que eu estou utilizando ali, que eu possa colocar no valor de x. Então, o meu conjunto universo, quando ele não é apresentado, eu vou ter que o meu universo vai ser os reais. E se são os reais, eu tenho infinitas voltas no meu ciclo trigonométrico para poder analisar. Segunda coisa é justamente citar o ciclo trigonométrico, apresentar o ciclo trigonométrico. Por quê? É a partir dele que eu vou conseguir localizar os valores que satisfazem essa minha equação. Então, para isso, eu preciso primeiro identificar o seguinte: quem são os valores que, quando eu coloco no argumento, ou seja, no valor onde está presente ali o 2x, no ângulo, que fazem com que o cosseno desse ângulo seja igual a 1. Se a gente for responder essa pergunta, onde o cosseno é igual a 1? O cosseno de θ ele é igual a 1 para quais valores? Para quando o θ for zero, então o cosseno de zero ele é 1. Lembra aqui do ciclo trigonométrico? Ele está bem aqui, ó, na posição A aqui, ó. Então, aqui eu tenho aquele par ordenado que é 1 e 0. E eu tenho, para a primeira volta ainda, o meu cosseno de 2π, que seria para a volta completa, também é igual a 1. Ou seja, eu vou analisar para a primeira volta quais são as possibilidades de valor que, quando eu coloco o ângulo no local aqui do 2x, ele vai satisfazer essa condição de que o cosseno desse ângulo seja 1. Então, para nós ali, nós teríamos o 0 e o 2π. Dito isso, o que a gente precisa fazer agora é imaginar o seguinte: se é para infinitas voltas, porque o meu conjunto universo são os reais, então agora eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que falar que esse 2x que está ali, ele vai ser igual a quem? A 0, que seria o meu ângulo, mais... Lembra que para cada volta que eu dou, eu tenho aquela ideia de colocar o 2κπ? Em aulas anteriores, a gente até comentou como funciona essa questão. A gente montou uma tabelinha e colocou nessa tabelinha os valores para uma volta, para 2 voltas, para 3 voltas e assim sucessivamente. Então, aqui eu usaria essa estratégia de, se para a primeira volta é 0, para a segunda e para as demais, eu teria que usar o 2kπ, onde o k é um número inteiro. Bom, aí o que vai acontecer é que eu vou pegar e vou isolar o x. Então, aqui vai ficar 0 dividido por 2, mais 2kπ dividido por 2. Então, eu vou ter que meu x vai ser 0 mais, simplificando aqui, κπ.
Mas não é só essa possibilidade, eu também tenho para 2π, né? Então eu faria que 2x é igual a 2π e a mesma estratégia, que é mais 2kπ, porque eu não sei qual volta eu estarei. Então, x é igual a 2π sobre 2 mais 2kπ sobre 2. Vale ressaltar que se ele tivesse me dado que o universo era de 0 a 2π, ou seja, para a primeira volta, eu não precisaria usar esse 2 duas vezes o kπ. Por quê? Porque aí eu já tenho só para a minha primeira volta, e aí a resposta seria apenas dois valores. Quais valores? O 0 e o 2π radianos, ok? Vou simplificar aqui novamente. Então, o meu x vai ser igual a π mais kπ. O interessante é que depois de resolver isso aqui, você tem que dar a solução, porque toda equação requer solução. E aí o que a gente vai imaginar é que, primeiro, eu tenho que confirmar que esse k ele é um valor pertencente aos inteiros. E a segunda coisa é fazer a solução descrita. Então, a minha solução ela vai ser quem aqui? Ela vai ser x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser igual a 0 mais kπ, ou x igual a π mais kπ, com o meu k pertencente a z. Só que, coincidentemente, se a gente for analisar, essas duas respostas elas acabam sendo as mesmas. Por que elas são as mesmas? Porque eles são valores coincidentes. Então, esse x do primeiro aqui, ó, é o mesmo x do segundo aqui. Como elas são respostas coincidentes, eu posso simplesmente dizer que S, que é a solução, é igual a x pertencente aos reais, tal que o x vai ser igual a kπ com o meu k pertencente a z. Por que eu não colocou o zero, né? Porque o zero somando, ele não vai fazer diferença na resposta final. Então, a nossa resposta, em termos gerais, seria para essa equação trigonométrica aqui apresentada, seria x pertencente aos reais, tal que o x seja igual a kπ com k pertencente a z. E aí eu teria infinitas respostas. Agora a gente vai trabalhar com outra equação. Determinar o conjunto solução da equação. Percebam, ele te dá a equação cosseno de x igual a cosseno de π sobre 3 menos x. Agora ele te dá a informação de que ele só quer para a sua primeira volta. Então, se ele quer só para a primeira volta, eu posso designar a resposta sem precisar imaginar aquele 2kπ, você levando isso para mais de uma volta. Então, a gente vai parar no limite aqui, estabelecido entre 0 e 2π. Bom, vamos lá. Para poder imaginar isso aqui, para poder solucionar isso aqui, primeiro, isso aqui é uma equação. Só tem alguns valores de x que possam satisfazer essa igualdade. Se fosse a identidade trigonométrica, nós teríamos infinitos valores, ou seja, um seria igual ao outro, seria verdadeiro, f de x seria igual a g de x. Aqui no caso, o que a gente vai fazer é possibilitar a resposta a partir do nosso conhecimento. Ou seja, quando é que o cosseno de x é igual ao cosseno de π sobre 3 menos x? Se são cossenos, quer dizer, uma imediata seria que esse seria igual a esse. Então, x tem que ser igual a π sobre 3 menos x. Ou seja, o argumento do primeiro tem que ser igual ao argumento do segundo, porque aí se o cosseno de um for igual ao cosseno do outro, está resolvida a situação. E aí o que a gente tem é 2x, porque eu vou passar para lá, esse menos x, igual a π sobre 3. Então, a minha resposta aqui tem um detalhe, né? Quando eu estabeleço isso aqui, eu tenho que estabelecer isso aqui e utilizar a ideia de que
eu tenho mais 2k π. Por quê? Porque pode ser para qualquer volta, né? Mas aí depois a gente vai procurar as respostas a partir do nosso domínio estabelecido aqui, ó. Então ali vai ficar mais 2k π. Vou passar o 2 dividindo, vai ficar π sobre 6 mais kπ, porque o 2 dividiu tanto esse primeiro quanto esse segundo, certo? E aí agora eu vou fazer as tentativas, porque se a gente for imaginar, eu não posso ultrapassar esse domínio estabelecido. Então, tudo que eu vou fazer tem que estar estabelecido entre 0 e 2π. Como é que eu chego, então, na solução disso? Eu vou testando valores de k. Então, quando k for igual a 0, o que eu tenho? Eu vou ter que o meu x, vou chamar de x1, tá? Vai ser quem? Vai ser π sobre 6. E π sobre 6 está nesse intervalo definido aqui de 0 a 2π. Agora eu faço k igual a 1. Quando k é igual a 1, o meu x2 vai ser quem? Porque vale estabelecer que o k ele é pertencente aos inteiros. Não testei valor negativo, porque o valor negativo já foge do nosso valor aqui de domínio. Então, quando eu faço k igual a 1, eu tenho que π sobre 6 mais 1 vezes π. Isso aqui vai dar quanto? Eu vou ter π sobre 6 mais π. Vou tirar o mínimo disso. Isso vai dar, o mínimo é 6. Vai dar π mais 6π. Isso aqui vai dar 7π sobre 6, que ainda não ultrapassou o valor de 2π. Se eu usar agora o k igual a 3, eu vou encontrar um valor de x3. Desculpa, x, isso mesmo, x3. Vamos usar o k igual a 2 primeiro, né? Nós pulamos o 2 aqui. Só substituir aqui, o k vai ser igual a 2. Então, usando o k igual a 2, o meu x3 vai ser quanto? Vai ser π sobre 6 mais 2 vezes o meu valor de π. Então, só de observar esse 2π somando com π sobre 6, isso vai ultrapassar o valor de 2π, que é o do nosso domínio. Então, isso aqui já não pertence mais ao intervalo solicitado. Como resposta, então, eu teria só duas opções. Quem seriam as opções? π sobre 6 e 7π sobre 6. Então, essa seria a minha solução para esse exercício de modo geral. π sobre 6 e 7π sobre 6. Percebam que é muito importante vocês estarem atentos a essa solução, porque essa observação aí de primeiro procurar quem é o domínio, depois saber montar as suas equações aí e principalmente depois dar a solução, é o que vai fazer você ter aquela concentração necessária para poder fazer o exercício e terminar com qualidade. No mais, queria agradecer a todos. Obrigado.